A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Hoje, 25, né? Feriado, domingo, 25 de Natal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço neste domingo, dia feriado, né? Para a glória do Senhor, 25 de dezembro de 2022. Meus queridos, quero deixar para a nossa meditação na palavra de Deus, 1 Coríntios, na Bíblia Sagrada, capítulo 2, e o versículo 11, que diz aqui a palavra do Eterno, para a nossa meditação. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Esse versículo aqui, em outras palavras, tem traduções diferentes, que diz assim: porque quem conhece o pensamento do homem, senão o próprio homem? Quem conhece o Espírito de Deus, senão o próprio Deus? Algumas traduções diferentes. Essa aqui diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Em outra tradução, qual dos homens sabe o seu próprio pensamento, senão o próprio homem, não é? Porque o homem conhece o seu pensamento e Deus conhece o profundo e o escondido. O versículo 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito de Deus para que pudéssemos conhecer o que é nós. E é dado gratuitamente por Deus. Então, esse versículo tem uma profundidade muito grande, porque diz assim: mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é de nós. E é dado gratuitamente por Deus. Então, meus queridos, nós sabemos que quando se trata de um pensamento profundo, se trata de coisas além do alcance humano. Quem conhece o pensamento do homem, senão o próprio homem? E quem conhece o pensamento de Deus, senão o próprio Deus? Nós não podemos conhecer o pensamento de Deus, porque o pensamento dele está acima do nosso. Agora, Deus conhece o nosso pensamento, o profundo e o escondido. Ele sabe onde mora a luz, porque ele é a luz. Davi disse: ainda que eu desça às profundezas dos mares, lá o Senhor dá ordem à serpente. Com certeza está me vendo. Se eu subir acima dos céus, o último céu, as dimensões, que são 7, no original, se fala de 3, mas são 7, aí o Senhor está. Se eu for para o mais profundo do inferno, o Senhor dá uma ordem lá e me pega também, está me vendo lá. Ou seja, se alguém está vestido ou nu, para Deus é a mesma coisa. Então Deus é Ele que conhece o pensamento do homem. Agora o homem em si conhece seu pensamento. Eu conheço o meu pensamento. E digo com muita ênfase, meus queridos, o pensamento é muito importante. Temos que ter cuidado com alguns pensamentos. Tem pensamento que é construtivo, mas tem outros que é negativo, é destrutivo. Vou dar um exemplo. Um simples pensamento ocorreu no interior de um homem. E esse pensamento fundou a glória do Islã. Um simples pensamento incendiou a maior biblioteca do mundo na sua época. Vou dar um exemplo, Alexandria. Um pensamento ocorreu no interior do homem e fez com que ele fosse lá e tocasse fogo. Então, meus queridos, tudo isso a gente vê. O pensamento, ele pode ocorrer no ser humano agora e alçar-se, levar ele até a glória. Mas um pensamento também negativo pode levar ele a um manicômio ou até a própria morte. O pensamento. Foi através de um pensamento de um simples indivíduo que ocorreu milhares de guerras e mortes sobre a terra ou não. Um simples pensamento. Um pensamento que ocorreu no interior de um ser humano
e esse foi colocado para fora, foi vomitado para fora em forma de uma guerra, ou em forma de uma bomba atômica, a bomba de nêutron, a bomba lá de Nagasaki, né, Hiroshima. Então, meus queridos, foi um pensamento. Um pensamento no homem fez com que ele fundasse um navio, e ele preparou o navio com todos os seus equipamentos e fizera. Um simples pensamento no interior do ser humano fez com que ele projetasse, como exemplo, o celular que eu estou agora gravando, que está na minha frente, é o que me vem na mente, o pensamento. Vou dar um exemplo aqui, como aquele cidadão mesmo, o Steven, né, que fez lá, fundou a Apple. O Steven. E foi aquela confusão no passado, como muitos sabem a história, né? Que até Bill Gates, um dos mais ricos do mundo, tomou para si a Microsoft, que tirou dele algumas coisas, segundo a história. Foi um pensamento. Mas foi um homem, esse Steve, que começou na garagem de sua própria casa. Um pensamento pequeno que foi crescendo, crescendo e tornou-se um gigante. Fez a Apple, né? E a gente sabe hoje que o iPhone, o iPad, etc. E outras coisas lá, e outras coisas mais. Então, meus queridos, o pensamento. Eu vou dar um exemplo aqui, a pandemia. Quando essa pandemia ela surgiu aí, esse Covid-19, foi um pensamento na mente de alguém, um perverso, que espalhou lá, não é? Segundo a história, na China. E lançou essa pandemia no mundo todo. Que parou, a gente sabe, parou o comércio, muitos foi fechado, indústrias. E nós sabemos disso. E contudo, mas foi um pensamento no interior de um homem. E muitos até morreram através do pensamento de alguém que levantou esta guerra biológica, não é? E muitos até morreram, comércios foram fechados, alguns patrões demitiram muitos funcionários por conta da pandemia, outros mandaram ir para casa, e foi aquela catástrofe. E digo com muita ênfase, esse pensamento de não parou. Esse pensamento continua na mente de alguém perverso ainda. Está pensando que parou a pandemia, que vai ficar, sabe, aí faz uma injeção e tal, e aplicou lá e tal, e de repente parou aí, vem outra pior. Enquanto alguém está fazendo bem com o pensamento, outro com o pensamento está fazendo mal. Pensamento diabólico que vem de um ser espiritual chamado Satã. Aí são dois pensamentos. Tem um pensamento de Deus, positivo, pensamento negativo, que é o diabo, e o pensamento do próprio homem. Se der ênfase à carne, ele faz besteira. Que o pior inimigo do ser humano não é o diabo. Somos nós mesmos. É a carne. É o pior inimigo. É a carne. A carne, tem hora que ela deseja o mal, o pensamento ridicularizado, que alguém almeja fazer o mal e só sossega quando faz. Já notaram que os piores pecados é o que mais o corpo humano deseja, que é a carne? Já notou isso? Quanto mais o pecado é profundo, mais a carne deseja. Ah, mas eu não desejo isso aí não, porque eu sou muito santo. Cuidado. Se acha santo demais? Tem um texto aí que alguém fala assim, né? Não se achega a mim que eu não me achegarei a vós. Acaba se achava muito santo. Então temos que ter cuidado. Então, meus queridos, é um simples pensamento. E esse pensamento, temos que ter cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que o pensamento é uma coisa tão importante, muito importante, porque vem da mente esse pensamento. E esse pensamento, quando ele deseja coisas boas, e o mais importante é quando você ultrapassa as dimensões, chegando com certeza a ter um pensamento positivo. Nós sabemos que o mais importante desse pensamento, como está aqui nesse versículo que eu li, é quando a gente busca ultrapassar as dimensões e chegar aos horizontes das dimensões de Deus. Então esse pensamento vale a pena. É um pensamento que é ilimitado, porque Deus é ilimitado. As dimensões para chegar lá requer um pensamento positivo e justo para poder chegar lá.
Porque um pensamento negativo não vai passar. Deus não quer saber de nada negativo. Pelo contrário, ele aniquila o negativo. Então, é isto, meus queridos, que eu quero dizer através dessa palavra nesta noite, quando Paulo disse, porque quem conhece o pensamento do homem, senão o próprio homem? E quem conhece o pensamento de Deus, senão o próprio Deus? Em outra tradução, né? Que aqui fala do Espírito de Deus e aqui fala, com certeza, das coisas do homem. Mas nós sabemos que é o pensamento, se trata do pensamento. Então, meus queridos, o ser humano, ele quer ser, neste mundinho pequeno que nós vivemos, quando ele quer ser, sabe, o mais importante, tem que ter cuidado com tal pensamento. Porque tem ser humano que, infelizmente, ele pensa ser o princípio e o fim desse mundinho dele, não é? Ele acha que é o princípio e é o fim. Eu sou o melhor do mundo, eu sou o princípio, eu sou o fim do seu próprio mundo. É o que ele acha. Só tem um que é o princípio e o fim, é Cristo. Ele falou isso, está claro na palavra. Eu sou o princípio do mundo e o fim de classe adaramayo doyomo ama adei oshuitekeia anamai suida. Santo, justo, fiel e verdadeiro. É justiça e não deve justiça. É o único que é o princípio e o fim. É Jesus de Nazaré. Muitos, infelizmente, vão conhecer esse versículo aqui. Muitos vão conhecer a Jesus como juiz, não como Salvador, porque o pensamento é: quando você pensa coisas boas, com certeza você vai ter algo importante e bom. Eu vou dar um exemplo. Eu pensei, quando eu construí essa casa aqui, que também sou pedreiro, eu ia dormir pensando, um simples pensamento dormindo: Deus, como é que eu vou fazer a casa? Me deu uma ideia e eu começava a entrar na dimensão de Deus. A dosagem do cimento, que é necessário ser forte, planejamento das ferragens, que tem um 5,16, tem o 3/8, que é para suportar de 15 a 20 toneladas em cima dele. O 5,16 ele suporta de 8 até 12 toneladas, dependendo do que vai colocar em cima dele. Aí tem uma ferragem já de 1 polegada, né? Aí já é mais forte, já aguenta em torno de 25 toneladas acima ou até mais, dependendo da ferragem e o conteúdo que é feito, e a terra, que tem que saber também o alicerce da terra, se a terra é apropriada, se não é uma terra argilosa, se não é uma terra que mina água, se não é uma terra que vai desmoronar. Tem que olhar bem o solo, tudo isso, saber se o solo não tem aqueles buracos de saúba, né, aquelas formigas vermelhas, porque faz aquelas lacunas embaixo. Às vezes a pessoa faz a base, não sabe como é que está embaixo, e às vezes está muito furado lá embaixo por causa das formigas, porque elas fazem lá embaixo os seus casulos, que elas comem lá embaixo, né? Fica aqueles buracos onde ela faz lá os seus preparativos para suportar todo o inverno. E muitas vezes lá fica aquelas bacias, uns buracos. Aí a pessoa faz a casa, não sabe, cava até um certo limite, e muitas vezes, faltando poucos, entendeu, centímetros, mas embaixo tem um buraco da formiga. Quando pensa que não, desmorona uma sapata daquela, que o camarada não sabe como é que está o solo. É por isso que é bom estudar o solo. Quem também vai fazer uma casa, um apartamento, primeiro andar, o segundo andar, o terceiro, ou até um apartamento, um prédio, né? Aí tem que saber. Tudo isso, as ferragens que vai pegar, o radier, que é o cinturão embaixo, o cinturão em cima, e assim, sucessivamente, você entende que trabalha na área de pedreiro. Então, meus queridos, tudo isso, como eu falei para vocês, um simples pensamento fundou a glória do Islã. Um simples pensamento fundou, com certeza. Um simples pensamento também destruiu a maior biblioteca do mundo, Alexandria, na sua época, não é? Foi um pensamento que ocorreu no interior do homem. Um impulso. Um simples pensamento, hoje fizeram o relógio melhor do mundo, japonês ou suíço, né? Como também um perfume na França. Um pensamento, um bom pensamento. Entendeu? Tudo isso a gente vê. Um simples pensamento construiu carros tremendos, motores, Ferraris. Começaram com rodas de madeira, não é? Hoje a gente vê aí, mas naquela época a gente sabe que 900 carros daquele camarada, que era um grande general, e eles fundaram 900 carros de ferro para a época.
Foi da época até mesmo da juíza Débora, a gente sabe, vocês sabem essa história. E aquele camarada tem um crânio tremendo, muito inteligente. Ninguém tinha carro de ferro, mas ele tinha, ele fez carro de ferro. Imagina aquela época, né? Há mais de 3.000 anos atrás. Imagine hoje, né? Com grandes tecnologias, como diz em Daniel, está lá, 12, verso 4, por se multiplicar a ciência, a tecnologia, a gente vê isso hoje. Então, meus queridos, temos que ter cuidado com nossos pensamentos, para que não seja negativo e leve a gente ao mal. Tem pensamento que é negativo, pensa na droga, no overdose. Pensamento que pensa na mulher do próximo. Quantas vezes nós temos pensado, né? Quando vê uma coisa bonita lá, às vezes até temos que ter cuidado com tais pensamentos. E quando a gente pensa pra gente e se liga no céu e pede perdão, tranquilo. Mas quando pensa e quer consumar, é outro departamento. Temos que ter cuidado. Pensamentos de fazer mal a alguém, um vizinho, às vezes toca até fogo. Ah, vou tocar um foguinho aqui, vou queimar meio mundo de lixo, folha, para atingir fulano ou beltrano que está lá lavando uma roupa. Pensamentos negativos, isso não tem nada a ver com Deus, isso é coisa diabólica. Temos que ter cuidado. Às vezes até alguém convida você para uma festa, mas convida da boca para fora, mas não lhe suporta pensamentos negativos. Na sua frente é uma coisa, por detrás é outra. E às vezes você vai, coitado, chega lá na festa, ninguém dá mínima para você, você se sente tão retraído que você retorna, vai embora, sai da festa, se sente mal quando chega lá, por causa do pensamento negativo de alguém que chamou você só por chamar. Chamou você porque você estava perto de alguém e esse alguém te conhece, aí vai, fulano, leva. Mas por mim nem chama. É bom que nem chegue. Se bem que tem pessoas, não é, que vivem uma vida tão negativa que ninguém quer se aproximar dele ou dela por causa das negatividades, pensamentos negativos. Tem isso também, não é? Todo cuidado é pouco. São pessoas que vivem do passado, sofrem no presente e temem o futuro, porque sabe que vai acabar num túmulo vazio, frio e esquecido pela humanidade. São essas pessoas infrutíferas, pessoas que pensam negativas, que não quer nada com Deus, que infelizmente vai conhecer Jesus, não como Salvador, mas como juiz, que vai levar uma vida errada nessa terra, negando a Jesus, negando tudo que Deus é, e vai perecer neste mundo, nesse caos, e infelizmente, quando chegar no futuro próximo, não vai conhecer Jesus como Salvador, feito nós crentes que temem a Ele, mas vai conhecer como juiz, para levar um decreto ser lançado no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, pessoas que pensam, né, negativo. Então temos que ter cuidado, porque a Bíblia ela nos ensina muito bem a palavra do Senhor. Então temos que ter cuidado com tais pensamentos negativados. Então, meus queridos, é a palavra que Deus colocou nesta noite. E sinto muito que não estou aqui com pensamento negativo, mas as coisas que há de acontecer breve, catástrofe, doenças piores do que esse Covid aí, porque alguém com pensamento negativo, né, estão forjando, enquanto eu estou aqui, o diabo está trabalhando, está maquinando, entrando nos cavalos, nas matérias, lá está do outro lado, infelizmente, e maquinando o mal. Às vezes até pessoas que estudam a noite toda, passam toda a sua vida estudando, mas para fazer o mal, em vez de estudar para fazer o bem. Infelizmente, é o mundo no qual nós vivemos. Mas temos que ter cautela, temos que ter cuidado, temos que amar de verdade, perdoar, abraçar. Temos que querer o bem para todo mundo, não só para nós. Tudo isso aqui vai ficar. Já já vamos embora daqui. Isso aqui são coisas fúteis, vai ficar. O que vamos levar para a glória é as boas obras que a gente praticou aqui, que agradaram a Deus, e ele escreveu no livro das crônicas da Arabai. Chorobro kamobole ale adakala tolikomunde clastuitamai. Durimeu gomu adasuita. Porque Jesus ele é bom, tem uma obra excelente em cada vida. Mas para isso é necessário a gente dar credibilidade à palavra de Deus. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é 25, vou enviar esse vídeo agora mesmo, né? Porque a hora corre. E gravei 20 minutos.
Eu vou enviar esse vídeo para vocês, porque estou agora à noite aqui. Amanhã já é 26. Que Deus dê a vocês um próspero ano novo. E tudo de bom para vocês, com certeza. Meus queridos, o arco do forte foi quebrado. 1 Samuel 2, versículo 4. Então temos que ter cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Que o pensamento, ele é bom, mas quando até fechar a Bíblia, o pensamento, ele é bom quando a gente pensa o bem. Às vezes tem até pessoas que nem lhe visitam. Não faz uma visita, você fica doente, às vezes não vai na igreja, nem uma visita não faz, porque não tem um pensamento positivo a teu respeito. Acha até bom porque você não vai na igreja. Acha até bom porque você está até enfermo. Às vezes até pessoal, inveja, porque você canta bem, você prega bem, Deus te presenteou com os dons. Aí tem pessoas que não suportam, infelizmente, pensamentos negativos. Mas quem tem um pensamento positivo, ama, perdoa, abraça, quer ver o teu bem, quer ver você se destacar, porque você se destacando, a obra cresce. Não digo se destacar porque você vai dar uma de bom e de melhor, se destacar nos dons que Deus tem, que Deus tem te dado. São esses dons que é preciso crescer, evoluir e passar para os demais a alegria do Espírito Santo. São esses dons que Deus tem te dado, que tem facultado a teu respeito. E os dons é para a igreja, é para manifestar a igreja. Peça a Deus que Ele tem para dar e não lance em rosto. Ele ama a cada um de vocês. Tem obra excelente em cada vida. Isaías 41:10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. E o Salmo de número 46 e verso 1 está lá. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua angústia. O 11, o 10 é assim, aquietai e sabeis que eu sou Deus. O 11 diz, o Deus de Jacó será exaltado na tua vida, tá? O Deus de Jacó será exaltado na tua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Aqueles que não são inscritos no canal, compartilhe com os demais para que outros se inscrevam. E aqueles que são inscritos, Deus abençoe. Um forte abraço. Agradeço a cada um de vocês que tem, com certeza, ajudado esse caco que é a minha pessoa neste canal. Alguém até se titula pastor, tal, se acha. É muito pesado. Coisa assim, o pastor Marcelo pesa. Eu coloco aí embaixo, né, pastor Marcelo Silva, porque Deus tem me dado realmente esse título. Já falei outrora em outros vídeos. Agradeço a Deus por isso, sei que não mereço, com certeza. Mas não me engrandeço, porque pastor Marcelo, não me engrandeço com isso, Deus me conhece muito bem. É muito pesado para mim, é muita carga nas minhas costas esse título. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma chamada excelente e tudo de bom para a glória de Deus. E amanhã, logo cedo, estarei enviando vídeo, tá? Que eu gravei na PE 15, tá? Eu gravei ontem. Gravei 2 ontem. Aí mandei hoje pela manhã o que foi gravado na estrada de Belém, na área de Recife, tá certo? Que fica ali bem próximo, tá? A encruzilhada. Aí mandei. E no mesmo dia que eu gravei, fui para a PE 15, em frente ao Atacadão ali, na PE 15, em frente ao Fórum de Olinda, gravei outro. Aí vocês vão ver em frente ao Atacadão, cantando, dizendo que Jesus é bom. Aí amanhã, vou estar enviando esse agora, que eu estou gravando para vocês aí agora. E o que eu gravei na PE 15, em frente ao Atacadão, enviaria amanhã de manhã, tá? Lá para as 7 horas eu estaria enviando, para a glória do Senhor. E depois vou gravar em outros lugares e com certeza até tem mais. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. E esse eu vou estar mandando para vocês agora. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos.